Graça e paz, queridos. Amém. Bom estarmos na casa do Senhor. Nossos levitas estarão ofertando ao Senhor. E o Senhor abençoará a nossa casa. O Senhor abençoará a nossa família. Amém. O Senhor tem bênção para nós. Você sabe aonde você detona o destruidor? Porque Satanás é o destruidor. É quando nós temos um coração grato para honrar ao Senhor com as nossas ofertas. Quando nós entregamos dízimo, o que mais o inimigo vai ficar furioso é quando ele tenta mexer nas tuas finanças e você é fiel a Deus. Fidelidade a Deus. A palavra de Deus não é um livro para ser lido. A palavra de Deus é um livro para ser vivido. E a Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro não é a casa do tesouro aqui do Brasil, nem dos Estados Unidos. A casa do tesouro, antes deles formar a casa do tesouro aqui, aliás, eles imitaram, pegaram da Bíblia. Porque fala que a casa do tesouro, quando nós depositamos no altar do Senhor, na casa do Senhor, não vai faltar nem para mim, nem para você. Porque existe tesouros de Deus para nós. A Bíblia fala que nós receberemos 100 vezes mais aqui. E por final ainda há vida eterna. O segredo de você honrar a Deus com as tuas ofertas, com o teu dízimo, é quando você tem fé e você crê e acredita na provisão de Deus. A prosperidade não é a presença do dinheiro. A prosperidade é a presença de Deus nas tuas finanças. Quando tem a presença de Deus nas tuas finanças, Ele cuida de dezembro a janeiro e de janeiro a dezembro. Ele garante que Ele vai cuidar de tudo, porque é Deus que está sendo o provedor das tuas finanças. A Bíblia fala que os irmãos ali da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, eles pegavam os seus bens, e a Bíblia fala que eles depositavam aos pés dos apóstolos, e não faltavam nada para eles. A Bíblia fala que a casa era tão próspera, a igreja era tão próspera, que a pessoa vendia a fazenda, ele pegava uma parte dela, depositava aos pés dos apóstolos, e quando menos esperava, aquela família tinha muito mais. Então é por isso que não tem como haver discordância dentro do contexto das ofertas e do dízimo e do voto, porque é bíblico. Não é obrigação. Aliás, você não é obrigação nem servir a Deus, quanto mais o dízimo. Servir a Deus é uma entrega. Amém? Eu me entreguei para servir a Deus. Eu quero servir, eu amo servir. Eu pertenço ao Senhor. E aí fica tudo fácil. Deus não obriga ninguém a nada. E eu estou aprendendo isso. Eu estou aprendendo. Eu estou entrando numa lição com Deus sobre isso. Se Deus não obriga ninguém a nada, quem somos nós? É por isso que eu creio que a igreja, no contexto literal aqui da Igreja Família com Propósito, nós somos livres. E quando você entende que você é livre, você vai entender quem você é aqui dentro. Porque ninguém vai te obrigar nem para vir e nem para sair daqui. Você vai ter uma liberdade para falar: eu tenho compromisso na minha casa. Aliás, eu desejo estar na minha casa. É por isso que quando aquele que entende o valor do pertencimento, ele não tem vontade de ir embora. Às vezes é meia-noite, está aqui, tomando chá, comendo biscoito, conversando, abraçando. Por quê? É o valor do pertencimento. Quando a pessoa não tem esse valor, ele não vê a hora de terminar o culto e ir embora. Ele não quer cumprimentar ninguém, ele quer ir embora. Simplesmente ele veio aqui bater cartão. E nós não viemos bater cartão, porque nós somos livres.
Nós viemos aqui porque nós gostamos de estar na casa do Senhor junto com vocês, porque nós somos uma família. Toda família ela tem os seus desajustes. Eu quero ver um filho, irmão, que briga com a mãe e ele vai embora. Dormir lá na calçada. Vai nada. Daqui a pouco ele bate lá, mãe, eu posso voltar? Porque ele tem um endereço, ele sabe que é a casa dele. Ele não vai embora. A menina fala, vou embora de casa. Vai nada. Ali é a casa dela. Ela pode até falar. Mas a hora que ela sair lá fora, fala, não, aqui não é meu lugar. Começa a andar por aí, aqui não é minha família. Por isso que as pessoas que estão aí são zumbis. Porque são cegos, decidiram desobedecer e vivem, sabe, como zumbis na rua. Por causa das drogas, da bebida, más companhias. E nós estamos aqui hoje para agradecer. Se você deu R$50 de oferta, glória a Deus pela tua vida. Se você deu 1.000, glória a Deus pela sua vida. Se você deu 10.000, glória a Deus pela sua vida. Se você deu R$1, glória a Deus pela sua vida. Deus sabe da sua sinceridade. Pastor, há uma diferença entre 1.000 e 1? Não. A diferença está na sua entrega. O que está no teu coração. Se você pode dar 1.000 e você entregou 1, não foi válido a tua oferta. Amém? Porque você pode dar 1.000, porque Deus te abençoou com tanto, que você tem condições de abençoar a casa onde você é cuidado, que é a casa do tesouro. Eu faço uma analogia muito simples. Você vai abençoar essa casa. Quantos usam drogas e pegam o seu salário inteiro para as drogas, para a bebida, para um final de semana, jogo, dão carro. Alguns estão colocando a casa, escritura lá no jogo, perdendo tudo. Oferte na casa do Senhor. Agora a oferta não é só dinheiro, a oferta é você também. Amém? Eu louvo ao Senhor. Diz assim Tiago 1, capítulo 1, verso 2, até o verso 8, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez o quê? Confirmada, produz perseverança, tá? Está um pouco diferente aqui. Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegros em nada deficientes. Provação. Quando você passar por provação, não faça cara feia, não reclame, porque Deus está produzindo algo do céu em você. Amém? O que Ele está produzindo em você? Fé. Um caráter excelente. Ele está produzindo em você esperança. Fé, esperança e um bom caráter. É muito, não é? É muito. Para quem não tem caráter, para quem não tem fé e para quem não tem esperança, é muito. Então dá um glória a Deus, porque Deus está produzindo em você fé, esperança e um grande caráter que vem dele para você. Amém? Caráter de Cristo só é produzido através das aflições. Caráter de Cristo só vem através das provações, não tem como. Amém? Mas a provação produz fé. Pastor, eu
não consigo me gloriar nas tribulações. Então você vai continuar nessa tribulação. Quer mudar de fase? Começa a dar glória, começa a agradecer, começa a sair. Eu falei hoje, é difícil, irmão. Eu nunca fui de fazer exercício físico. Eu sempre fui de correr, andar, eu sou muito ativo, muito enérgico. Mas eu nunca fui de fazer exercício físico. Pensa que é fácil? Não, é desafiador. Mas a gente tem que decidir fazer. Né? Comer é fácil. Não é isso? Sentar a comer doce, então, depois da comida é maravilhoso. Mas você comer fruta, você comer verdura, você comer legumes, você comer uma comida saudável, exige decisão. Porque você vai ter que refogar a comida, você vai ter que lavar, vai ter que tirar todo o agrotóxico, você vai ter que fazer várias higienização. A água você não pode beber de qualquer lugar. Enfim, para que você tenha uma vida saudável, você vai ter que comer comida saudável. E você vai ter que decidir fazer isso. Vida saudável com Cristo, você tem que decidir passar pela tribulação, pelas provações, dando glória a Deus. E não é ser irônico, não. Não é dar glória a Deus aqui no altar, é dar glória a Deus lá no quarto, quando você está gemendo, quando a luta vem dentro da tua casa, na rua, e você fala, Senhor, glória a Deus. Ninguém viu você, mas Jesus falou, opa, estou mudando um negócio aí. Enquanto você reclamar, enquanto você mostrar desistência, enquanto você não for firme, você vai ficar naquele estágio. Não vai mudar de estágio. Amém? Vem aqui, minha filha. Aplauda ao Senhor pela Janaína, vem aqui, hoje ela vai trazer a palavra do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Nós vamos orar, eu quero ministrar uma oração pela vida da Janaína, que é a minha filha, na fé. Amém? Janaína, ela tem um papel muito especial no meu coração. Em poder ver o fruto daquilo que Deus tem feito na vida dela, na vida da sua família, na geração dela. Janaína não é pastoreada por mim de 12 anos, não. Ela tinha o quê? Uns 14, 13 anos? Era terrível. Hã? Era terrível. Era terrível. Quem me conhece sabe, quem conviveu comigo. Mas tinha muito amor para derramar sobre você, né, filha? Tinha. Muito amor. Saía do meio do culto, falava, filha, eu preciso conversar com você. Vamos expulsar. Gente, ele deixava as 99 e ia resolver o meu problema, porque eu já chegava dando problema. É verdade. Mas Deus estava formando, né? Na verdade, quando você vê um grande desafio, insista nele. Porque dentro desse grande desafio tem um grande potencial. Amém? Deus ama os improváveis. E aqui estava uma improvável. Tá? Eu quero que você levante a sua mão para cá. Pai Celestial, tudo é teu, tudo é para ti, e a honra é dada para ti nesta noite. Tudo aquilo que for ministrado, tudo aquilo que for derramado sobre o nosso coração, nós sairemos aqui saciados, nós sairemos aqui, Pai, revestido, Pai, de uma palavra liberada, uma palavra que vem de ti para o coração da minha filha, para o coração da tua filha, para o coração dos teus filhos que irão receber, Pai, uma palavra nesta noite, não é palavra de encorajamento, mas é palavra de despertamento, é palavra, Senhor, de poder trazer, Senhor, a confiança em Ti, a palavra, Senhor, de trazer, Senhor, a esperança em Ti, ó Pai, a palavra, Senhor, de nós nos sujeitarmos a Ti, Pai. Então traga, Senhor, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Enche o coração dela, Pai, daquilo que ela leu, daquilo que ela estudou, daquilo que ela orou, daquilo que ela buscou, que o Senhor traga essa revelação, Pai, que não venha haver, Senhor, nenhuma distração aqui nesta noite. Nós liberamos bênçãos sobre ela, eu libero sobre ela autoridade na palavra, através do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu nome, Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido.
Gente, quando o pastor falar pode ser você, se prepare, porque vai ser você. Muitos aqui me conhecem, outros nem tanto. Mas o que o pastor falou aqui é muito real mesmo. Celiane me conhece, minha irmã está aí. Então, assim, a Aline me conhece. E, assim, é só o Senhor que faz, gente. Nada do que você vê aqui eu tinha condição de fazer. Nada. Nem ter um casamento, nem ter uma família. Porque não foi plantação minha. O que eu plantei, o Senhor abreviou os meus dias. E eu colhi, e foi sofrido. Foram dias difíceis, foram 3 dias onde tudo o que eu acreditava acabou. Satanás investiu 3 dias em mim, quando eu falei assim, Senhor, para mim acabou. Ele mandou uma pessoa vir na minha casa e falar tudo o que ele sabia acerca de mim. E ele não sabe só acerca de mim. Ele sabe acerca de você, de todo mundo que está aqui, gente. Então, a gente precisa se dedicar, tá? Olha, o pastor conversou comigo e ele já falou aqui, basicamente, o que a gente precisa só entender. Eu estava estudando, falei para ele que eu estava estudando sobre João, né? 1 João, estava lendo 1 João. Só falei isso para ele. E aí ele falou, João é um livro maravilhoso, tal. E eu lendo aqui o livro de João, o versículo que ficou para mim e para vocês, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, está em 1 João 3:11. Quem quiser dar uma olhada no título, é muito importante. O título é a marca do cristão. Eu não sei você, mas quando eu li esse título, me vieram várias coisas, né? Porque a marca é aquilo que vai diferenciar alguma coisa, alguém, você vai saber pela marca. E aqui está falando que é a marca do cristão. Existem características e existe marca. A característica, ela muda de acordo com aquilo que a pessoa está vivendo. A marca, não. Então, a gente precisa saber que a marca do cristão não é o que eu acho que é o que está falando aqui. Então, eu vou ler com vocês e eu gostaria que vocês acompanhassem, tá? Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos? Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Tem alguma versão que está diferente? Que não muda, né, gente? Que é a mesma coisa para vocês, né? Isso aqui mexeu muito comigo. Quem não ama seu irmão é homicida. Permanece na morte, não tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possui recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma,
saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Todo aquele que obedece aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos concedeu. Quando todo mundo lê isso aqui, gera alguma dúvida? Porque, gente, muitas vezes eu tive característica de cristão. Não marca. Eu já tive muita característica porque eu vivi... Pode sentar, gente. Eu vivi dentro de uma religião onde a característica cristã era o que importava. E dentro do que eu tenho vivido aqui, é a marca que vai importar. E se nós estamos em um lugar onde nós não estamos vivendo isso aqui, você só tem uma característica de cristão, assim como eu tive. Então, quando o pastor fala algo aqui, eu vou falar porque é algo que tem acontecido comigo, viu, gente? Quando o pastor fala assim, gente, eu acordei, e aí eu orei sobre a minha casa. Gente, eu nunca tinha feito isso. Se eu falar para vocês, nossa, gente, eu acordo de manhã, já oro, já fico falando. Não, gente. A Aline me mentoreou por muito tempo dentro da minha casa, acompanhou meu casamento de perto. E, assim, a minha verdade era o que bastava. E se a gente não abandonar, gente, a nossa verdade, a verdade de Cristo não aparece. E eu não sei se vocês conseguem entender isso. A gente tem vivido dias onde a gente quer se consultar com pessoas que vai falar para você, você está certa, se fosse eu, você está certa, faz dessa forma. Mas, gente, acabou isso aí. Olha, se vocês não acreditarem no nome de Jesus, vocês não vão viver. Por isso que a Bíblia fala que você vai estar morto, você vai estar morto, você vai estar morto. Porque o que acontece? Obrigada, amiga. Quando eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim, para eu ter vida, vida com abundância, e aí eu fico, mas será que isso aqui vai dar certo? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem coisa que nós queremos produzir. É tudo aquilo que o pastor tem dito aqui. Faz isso, faz isso. Ele não está inventando. Quando o pastor começa a dizer algo aqui dentro, não é porque ele está inventando. A Bíblia está aqui nos confirmando. Então, se você leu tudo isso daqui e se analisou, eu não sei em que momento que a gente se perdeu, que a gente quer que pessoas que estão lá fora, que não provou o que a gente provou, seja dessa forma. Se nem a gente que está aqui todo dia faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, dentro do nosso lar, a gente não está tendo a marca de cristão. Isso aqui, gente, é um resumo
da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Se você está querendo ter a marca de cristão só quando chega aqui, querido, tá difícil. Não vai ser completo. Não vai ser completo, porque a nossa oferta para Deus, o nosso culto racional, é quando a gente acorda. Você acordou, você já tem que começar a declarar, criar um ambiente profético dentro da sua casa. Ah, mas a gente quer dar uma volta, sabe? Inventar umas coisas para não fazer o que está aqui. Gente, não precisa inventar nada, não. Tudo já está feito. Obediência. O que vai nos diferenciar de quem não conhece Jesus é a obediência. Ah, mas é que eu não senti. Você nunca vai sentir, não. Você nunca vai sentir. Porque se a gente tivesse esse poder de sentir por nós mesmos, teria que ter tudo isso, gente. A gente tem que parar de ser hipócrita. Eu conversando dentro da minha família, ali no meu âmbito, falei, gente, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não sou essa pessoa, mas eu preciso ser. Porque quando a gente se coloca nessa condição, gente, eu não estou falando para a igreja, não, porque tudo que a gente ministra é primeiro para a gente. Quando a gente se coloca na condição de eu não sou essa pessoa, é porque você está buscando aquilo, o Espírito Santo está te mostrando. Não vai por aqui, não. Ai, gente, nunca vi Deus falar comigo. Gente, para de viver. Agora é o evangelho da Alice no País das Maravilhas. Eu quero inventar, entrar dentro de um buraco. Gente, e você só perde tempo. Você só está perdendo tempo ali. E ele falou assim, ó, você gosta de mim? Você me ama? Eu te amo. O que eu fiz, você não acreditando ou não, vai se cumprir. A Bíblia, gente, quando eu acredito em Gênesis, quando eu acredito que o mar abriu e não sei o quê, eu preciso acreditar aqui no que João está falando. Não tem como eu acreditar em Gênesis e não acreditar em Apocalipse. Tem como, gente? Por que que a gente quer achar um jeito de nos massagear? Ah, não, mas ainda Deus não falou para mim. Mas quando Deus sente... Gente, Deus não sente nada. Ele sentiu aqui e fez o que tinha que fazer. Se a gente só se comprometer em obedecer, a gente precisa entender isso aqui. O que o pastor tem falado, eu falei assim, gente, se acontece com o pastor, vai acontecer com a gente. Porque se ele não quisesse que não estava acontecendo, ele não contava. E não é um segredo, não, gente. Está aqui, ó. Consagra seu dia para mim. Fala, gente, é falar mesmo. Eu não sei se vocês fazem isso na casa de vocês, mas eu de um tempo para cá que eu decidi usar esse recurso. Não pensa que eu estou todo dia assim, não. Não, quando eu falei, Senhor, tem coisas que eu não estou vivendo porque eu não estou fazendo alguma coisa. E você precisa orar, você precisa se alinhar com pessoas que estão pensando no que Deus falou aqui. Não é o que Deus vai fazer. Deus já fez, gente. Tem gente esperando o mar abrir. Por favor, gente, é só passar. Por que que a gente não está passando? Por quê? Por que que eu quero que uma pessoa chegue ali transformada e eu que estou aqui todo dia, eu não estou? E eu não estou falando isso, gente, para vocês, não. Eu estou falando para mim. Eu estou falando para mim que quando eu me olhei no espelho e falei, Senhor, quantas vezes eu fui homicida? Você tem que ter coragem, gente, de falar. E entender que você não vai convencer ninguém. Você não convence ninguém. Então, não se coloca no lugar que não é para você estar.
O seu lugar é decidir. Ah, mas eu decidi, eu levantei minha mão, eu aceitei Jesus. Tá, agora vai começar o jogo. Você decidiu o quê? Ir para a igreja hoje? Mas fazer o quê? Participar de uma... Vai bater o ponto? Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque a Bíblia que não é vivida é um tempo perdido. E você está dentro de tudo isso aqui. Eu não sei se outras pessoas aqui já foram de outras igrejas, se sempre frequentaram aqui. Mas isso aqui é totalmente diferenciado. Você ter pessoas que estão alinhadas dentro da palavra, porque quando eu comecei a ler a Bíblia aqui, eu falei, Senhor, o que está acontecendo com a gente? Com a gente. É com a gente. Porque muitas pessoas já devem ter lido a Bíblia inteira. Eu não sou uma delas, viu, gente? Eu estou lendo, aí eu vou lendo, aí eu vou estudando, aí eu vou lendo. E, assim, o que está sendo derramado aqui, quem está pegando está voando na palavra. E a gente... O Senhor não tem interesse que uma pessoa cresça no Evangelho, não, gente. O Senhor quer fazer discípulos, Ele não quer que a gente fique aqui, não. Quando o pastor fala, vai, você tem que ir. Quando a pessoa... Gente, é para a gente sair. Por que a gente não está saindo? Sabe por quê? Porque a gente não está fazendo isso aqui, ó. Não pensa que é porque você... eu estou trabalhando. Querido, não é o suficiente, não. Porque Ele está te pedindo isso aqui, ó. Amar uns aos outros, e é muito difícil. Se fala 308 vezes a palavra amor na Bíblia, é que não foi fácil. E para você entender esse ato de amor, você vai ter que estudar a palavra de Deus. Como que eu estudo a palavra de Deus? Falando com Ele. Mas eu vou pedir para tal pessoa. Fala você. Fala você. Para de terceirizar o que o Senhor tem para você. Não é, é para o fulano de tal, porque ele está vivendo. Querido, é para todo mundo. O Senhor, se fosse metade da população, Jesus já tinha voltado. Se a gente não, de verdade, igreja, se a gente não entender isso aqui, a gente vai morrer na praia. A gente vai morrer na praia. Se a gente pensa que a gente está... eu estou crente. Nossa, olha, hoje eu estou crente. Querido, você não está. Você não está. Que ponto que você está crente? O ponto que você entrou numa roda e tinha uma conversa que não agradava o Senhor e a conversa continuou? Que ponto para mim que você está crente? No ponto que o Espírito Santo não consegue conversar com você? Gente... A gente quer que Deus venha, Deus venha, Deus venha, e a gente idealiza uma coisa na nossa cabeça que muitas vezes o pastor já falou. Gente, você acha que o céu vai abrir aqui? Gente, a gente não... A nossa carne aqui estuda sobre o ser humano. O ser humano não tem capacidade de entender quem é Deus e a glória que Ele tem. Aonde que eu vou ver Deus? Em mim, em você... em você, em você. Se a gente não vestir essa roupa aqui, querido, pode ter certeza que a gente está envergonhando a bandeira que a gente está levantando do Evangelho. Não pensa que é brincadeira, não, porque eu mesma já fui uma das pessoas que falei, eu vou para a igreja e eu vou ficar assim? Eu não vou, não. Muita gente, muita gente. A gente encontra uma pessoa que não é da nossa igreja ou que é de uma outra religião, e aí a gente quer falar do pecado dela. Gente, todo mundo sabe o que é pecado. Todo mundo sabe o que é pecado. Você tem que investir seu tempo quando você encontrar uma pessoa que não está dentro dos caminhos do Senhor, você falar o que o Senhor faz. Olha, comigo foi desse jeito. Conta a sua história, porque você quer chegar santo. Você não está santo, você está buscando a santificação e você vai falar para ele, querido, isso é todo dia. Não pensa que eu tô... Olha, esse dia eu tá, mas a gente não quer.
a gente, como o Gleice falou aqui, a gente tem uma visão de Deus social. Aí, o que é Deus para mim? Tudo. Gente, o que é tudo para você? O que é tudo? Quando eu falo tudo, é tudo, gente. Tudo, mas a gente tem uma coisa que eu acredito que seja do ser humano, não sei se é só eu. A gente quer santificar o nosso pecado e condenar o do outro. A gente não está nessa posição, querido. A minha posição é falar que Jesus cura, é falar que Jesus trata, é falar que tem um ambiente que ele vai conhecer a palavra, é falar, pode contar comigo, é falar assim, querido, não tem problema não, vamos desse jeito mesmo. Eu não estou aqui para convencer ninguém, mas o Espírito Santo está. E o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Se não está surgindo diferença onde a gente está, a gente precisa se examinar. Eu não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, de se olhar no espelho e falar a pessoa que vocês são. Porque quando a gente tem coragem de olhar no espelho e falar assim, Senhor, eu estava condenada, eu estava... Pelo inferno, eu já tinha um decreto. Pelas minhas atitudes de desobediência, vocês têm que ter essa coragem, porque se você não tiver coragem de ser sincero com Deus, você vai ser sincero com quem? Com Deus que você diz que você acredita, que morreu, que ressuscitou. Gente, eu não estou falando de outro Deus, não, estou falando desse aqui, que a gente serve, que a gente vem no culto, que a gente toma ceia. Eu estou falando desse Deus aqui. Eu não estou falando de outro Deus, não. Eu estou falando desse único aqui. E se a gente não acreditar que esse Deus perdoa, que esse Deus deixou o plano certinho para eu viver, você não acredita em nada. Eu não queria te falar isso, mas se você não acredita que para ser um cristão você tem que fazer isso aqui, você não acredita em nada. E aí, quando o Espírito Santo começa a te tratar, ele não vai tratar o outro, ele vai tratar você. Dentro do PG, quando começou algo na minha casa, todas as vezes eu tinha a característica cristã. E eu não sei se muitas pessoas conseguem ver isso, mas eu, me avaliando, eu tinha a característica cristã. E o Espírito Santo também, me avaliando, eu tinha essa característica. Só que, o que aconteceu? Teve tudo, fui ministrada, houve grandes mudanças, e sempre eu era crente, e meu marido que era desviado, sempre. Eu já tinha aqui, eu sou crente, ele que está perdido. Só que eu tinha característica, e ele sempre teve marca de cristão. Qualquer pessoa que cruzar com ele ou falar com ele, consegue ver a marca de cristão nele. E a gente precisa, gente. O Senhor vai colocar uma pessoa para alinhar o nosso caráter. Ele não coloca uma pessoa pior do que você. E aí, você tem que ter essa humildade de falar assim, Senhor, obrigada por tratar o meu caráter. Porque a gente não entende isso. A nossa condição humana está tão voltada porque a gente merece, porque a gente não merecia nada, gente. A gente não merecia nada. Eu estou falando isso porque eu acho? Não, eu não acho. Está escrito aqui. E se está escrito aqui, é verdade. E se é verdade, a gente tem que fazer. A Bíblia diz que a gente precisa ser simples, ser humilde igual criança, porque criança é assim. Se você falar para ela, pega esse papel aqui, coloca no bolso. Querido, ela não vai lá embaixo, vai analisar o ambiente, vai ver se está propício, qual que é o tempo. Ela pega e coloca no bolso. E a gente não, a gente adulto, se a gente não tirar da nossa
visão, esse Deus cultural, a gente vai viver um engano. A gente está se permitindo viver um engano. Porque quem está pegando o que está saindo daqui, está quebrando cadeia. Está quebrando cadeia. A gente quer algo extraordinário, mas o Senhor está fazendo com pessoas ordinárias. A gente quer se colocar em lugar que o Senhor não se colocou. Mas a gente está mais crente. Aí a gente... Eu não sei vocês, mas cada dia que passa, você pode arriscar. Não precisa fazer um plano muito longo, não. Hoje é culto do quê? Vitória, né? Culto de vitória. Só tem vitória quem está o quê? Na batalha. Eu não sei se tem outro... Ah, aquele cara ali é vitorioso. Mas vitorioso por quê? Venceu o quê? Está guerreando contra quem? A gente não consegue assimilar as coisas. Aí o pastor fala assim, vem aqui, eu quero orar por você. Aí você fica ali, ó. Você não está precisando de oração. Gente, oração não faz mal, não. Oração, pode falar, eu vou orar pelo dedo do pé, eu vou orar pela cabeça. Receba a oração, gente. Porque aqui é prático. Está falando que o dia mal vem para o justo e para o injusto. E aí você não é nem justo, nem injusto, só que não ser também é uma decisão. E você precisa decidir. Você precisa decidir. Eu preciso decidir. Quando que eu decido? Quando eu abro mão do que eu acho. Se você fazer uma análise teórica de falar assim, nossa, quando eu achei isso aqui, deu errado. Quando eu fiz isso aqui porque eu achei, deu errado. E, geralmente, quando a gente quer fazer algo que a gente acha, a gente se consulta com alguém que pensa da mesma forma que a gente. Porque a gente não quer embate, né? Na verdade, a gente quer que a pessoa concorde. Para quê? Para falar assim, mas eu falei com a fulana, ela também pensou a mesma coisa. Gente, todo mundo vai pensar. Todo mundo vai pensar, porque é agradável, é favorável, está tudo bom. E como que é isso aqui? E como que é esse negócio aqui de você ler e você nunca se qualificar como um homicida? Como que é isso aqui? Eu não sei para vocês, mas para mim, toda vez que eu leio isso aqui, eu falo, Senhor, me melhora. Me melhora, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu só sei, gente, que a gente não trabalha numa empresa por acaso. A gente não nasce numa família por acaso. A gente não entra numa igreja por acaso, porque não é o pastor que escolhe a ovelha, é a ovelha que escolhe o pastor. Então, não fique preso ao que você acha. Se você está num ambiente onde a base é a Bíblia, continue. Não se preocupa que se você der espaço, você vai ver que o problema não era a igreja, não, era você. E você precisa entender isso. Você precisa entender que o problema não está no que está na palavra, está com o que eu estou decidindo escolher fazer. O que você, assim como eu, está decidindo escolher cada dia? Eu não sei. Eu sei que cada dia tem sido difícil, porque aqui, como eu falei para a igreja, é uma continuação do que já está sendo feito na sua casa. E se não está tendo transformação, e se não está tendo mudança de caráter, se não está tendo nada disso, querido, você está perdendo seu tempo. E olha, o dono do tempo não negocia isso, porque o tempo para ele é inegociável. Já era para a gente não estar mais nesse negócio de
eu vou perguntar para o pastor se isso é pecado. Tem gente assim, gente. Tem gente assim. Ah, mas eu vou fazer só dessa vez. Não faz não, querido. Não faça não, não escolha fazer. Não volte em lugares que já te causou dor. Não volte em lugares que o Espírito Santo, que foram, é que você pensa, eu acho que na cabeça da gente, a gente pensa assim, quando a gente fala que o Espírito Santo tirou a gente, tem uma igreja inteira orando por você ali. Tem uma igreja inteira se dedicando, investindo o tempo dela em você. Então, não volte, não. Não volte, não. Porque a gente não pode brincar com o que o Senhor tem separado para a gente viver. E não é para ficar aqui. E se a gente não está conseguindo ser discipulado aqui pela palavra, a gente não vai conseguir discipular lá fora. A gente não vai. Se você quiser fazer uma autoanálise, faça. Se você não estiver satisfeito com o que você viu de você, faça com uma pessoa próxima que você confie. Tem coragem? Você tem coragem? Esteja preparado, porque talvez o que você vai ouvir não é o que você gostaria de ouvir, mas, infelizmente, é o que você está deixando transbordar. Uma coisa é eu falar, outra coisa é 3, 4, 5, 6 pessoas falarem. Será que está todo mundo contra mim? A gente tem um negócio de alecrim dourado. Não, é porque ele não gosta de mim. É porque eu sou mais bonita. Gente, não tem essa não. Não tem essa. Não tem essa conversa de eu sou mais bonita, é porque eu tenho isso. Nada disso que você acha que eu tenho ou que você tem será suficiente. Por quê? Porque está falando aqui, gente, que a gente é devedor. Está falando aqui, a gente tem que parar de achar que a pessoa está falando aquilo porque quer chamar atenção, porque, querido, se você não consegue ser chamado a atenção de uma pessoa que está no propósito, que você consegue ver aqui, a marca do cristão, me fala que estilo de vida que você quer viver. Porque aí não tem mais a ver com o que está sendo falado aqui. Tem a ver com a vida que você quer levar. E contra isso, é só você mesmo. Porque o Espírito Santo, ele faz, ele trata, ele fala, filho, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Ele não desiste de você. Mas você também não pode desistir. De quê? De obedecer. Né? Desistir de Jesus, porque não cabe nem a você querer desistir de Jesus. Não está no seu... Se você parar para dar uma analisadinha assim, gente, não tem questão, não tem o que você possa falar que faça validar você querer desistir de Jesus. Mas eu desisti de Jesus porque eu estava querendo tanto aquele emprego. Querida, não será suficiente. Se hoje você está vivendo uma vida com Deus, porque você está no seu emprego, porque você está na sua casa, porque você está com seus amigos, não será o suficiente. A questão que você tem que se perguntar, até onde eu acredito em Deus? Se faça essa pergunta. Porque acreditar em Deus, gente, quando a gente está aqui, nesse ambiente onde todo mundo está acreditando, tal, é fácil. Você está com o seu emprego, você está... Eu quero saber se a gente está se preparando para o dia mau. Porque a gente tem que ter... Isso é racional. Isso é racional. Não é talvez. Não é talvez.
vai ter o dia mal. Vai ter o dia mal para o bom, vai ter o dia mal para o ruim, vai ter o dia mal. E o que eu estou fazendo para quando chegar esse dia mal? Eu estou preparada? Eu tô aqui confiando. Não, isso aqui, eu estou com aquele versículo decorado, tudo coopera para o bem para aqueles que amam a Deus. Eu estou amando Deus, isso aqui vai me ensinar em alguma coisa. Você está preparado? Porque a Bíblia, ela não é algo facultativo, tá? Se você não sabia, eu estou te falando hoje. Não depende de você acreditar ou não. Mas se você quer um conselho de amiga, acredite. Acredite, porque mesmo a gente nessa condição ordinária, o Senhor realiza extraordinário. Porque o caráter dele é inegociável. Não se preocupa com seu caráter, não. Se preocupe em deixar ele montar o seu caráter, gente. O caráter dele é esse daqui. O caráter dele é acolhedor, o caráter dele é amável, ele é tudo isso aqui, gente, que a gente não pode ter como uma cultura. Que se a gente acredita que o nosso nome está escrito na mão dele, como que eu posso viver uma vida todo dia? Será que isso está certo? A gente sabe. Mas o que diferencia a gente das outras pessoas é que, mesmo sabendo de tudo isso, a gente pode se arrepender. Tem pessoas que não enxergam isso, não conseguem entender que isso é genuíno. Isso não tem a ver com o que o outro está oferecendo para mim. Tem a garantia que ele falou para mim. Se eu não acreditar nisso, gente, eu não acredito em nada. Eu não vou conseguir acreditar que uma pessoa mudou. Se eu não acreditar nisso aqui, que é a fé que a gente tem, você não acredita em nada. Todos os dias você está se enganando. Você está se enganando e você está se apoiando no que é natural. Mas se você não entender que o Senhor tem um plano e Ele conta com você, Ele não depende de você. Gleice falou isso semana passada e é algo que é muito forte, gente. Obrigada, irmão. Ele não depende da gente, mas se você vê ali na hora que Ele fez a gente, se você olha uma estrela, você acha só bom? Eu acho uma estrela maravilhosa. Se eu olho o mar, gente, eu não consigo saber onde aquilo termina. Quando chegou em mim, ele falou que era muito bom. Será que isso não é válido? Será que realmente isso não importa? Ou aqui, até onde que isso importa? Até onde que isso é verdade para mim e para você? Então, gente, vou falar uma coisa que é muito sério. Todo mundo aqui deve conhecer pessoas de outras igrejas. Mas Jesus está voltando. O que está sendo falado aqui, geralmente nos momentos lá em casa, tem minha cunhada que é de uma outra igreja, e a gente conversa com pessoas de outra igreja, ela fala, o que falou na sua igreja? Obediência, na minha também. O que falou nessa igreja? Amor, na minha também. Então, assim, gente, quando a Bíblia fala que há muitos que dormem, eu e você não está dormindo. Eu e você não está dormindo. E se isso não for suficiente, faça uma prova com Deus. Tenha coragem, né? Porque quando eu faço prova de alguém, eu estou disposto. Se você está tão convicto no que você está fazendo, se está agradando ou não a Deus, faça uma prova com Ele. Quando as pessoas vêm aqui, muitas vezes as pessoas já falam assim, gente, estava num lugar e de repente eu comecei a chorar e não sei o quê. Na minha cabeça isso nunca poderia existir. Era algo muito distante da minha realidade com Deus.
Mas, quando eu me coloquei numa posição onde eu fui questionada sobre o meu caráter em Cristo, falei, não, Deus, eu preciso viver isso aqui. Porque a gente é cara de pau. Ah, não, mas é só uma mentirinha. É só dessa vez. É só uma musiquinha. Gente, pelo amor de Deus. Eu vi isso aqui uma vez ele era até da nossa igreja, o marido da Dai. É só um sertanejinho, querido. Não vai nessa. Sabe por quê? Satanás, ele vem dessa forma. A gente tem que parar com essa coisa lúdica, gente. A gente não está falando com criança, não. E nem com as crianças eu falo desse jeito. Eu tenho até que conversar com a tia Ju, porque minha pregação é basicamente essa. Mas a gente quer imaginar que Satanás vem com... gente, por favor, não tem como, gente, vocês ficar nesse negócio de... mas eu pensei. Você não pensou, não. Você sabia e você foi sabendo. Mas Jesus está aqui, gente, disponível para a gente se arrepender, para a gente parar de ser pedra de tropeço. Em nome de Jesus, para de ser pedra de tropeço. Eu não... Sabe o que é pedra de tropeço? Quando eu penso só no que é para mim. Não, vou pôr essa roupa, ficou bonita, ficou bonita. Querido, ficou bonito ou ficou sensual? Ficou bonito ou você está com uma outra intenção? Se você não tiver essa decência de reportar isso com o Espírito Santo, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo totalmente o seu tempo. Sabe por quê? Porque eu estou falando de mim, gente. Eu já vim várias vezes aqui, para a igreja. Domingo é dia do culto. Domingo, sabe aquela coisa? Cara crachá? E aí você vê todo mundo falando, fica distante de você, sabe por quê? Porque você não está fazendo o mínimo que Jesus pediu. Você não está amando seu marido. Seu marido que está dormindo ali com você. O que é amor? Não, se ele faz para mim, eu faço para ele. Isso aqui eu aprendi. A Aline falou assim, eu quero te dizer que o amor entre a esposa e o marido é incondicional, querido. Invista um tempo em conhecer a palavra, o significado da palavra. Para com essa coisa de achar assim, mas quando, né? Quando não, você teve acesso, tá ali. Você pega se você quiser. Se você não quiser, você não pega. Agora, não venha achar que quando, não tem quando não. O quando vai ser ele vir, e aí você vai ficar. Vai ficar. Se não mudar, vai ficar aqui. Nossa. Aí, sabe o que acontece? Vou falar para vocês o que aconteceu comigo. E se eu não vigiar, acontece. Tá tendo uma conversa. Aquela conversa que não é para você estar ali. Aí você fica, eu vou me posicionar ou não? Você fica ali. Mas você quer saber que esse fica ali já é o não se posicionar. Acabou. Não falou, tá junto. Se eu estou junto, eu pertenço àquilo. Se eu estou naquele meio, eu estou desagradando a Deus. Ponto. Não tem vírgula, é ponto, acabou. Não tem. Aí, a gente se escandaliza, sabe com o quê? Que ultimamente, nós, com a marca de Cristo, estamos se escandalizando. Quando a gente vai se posicionar e dentro do seu coração, a pessoa vai falar assim, agora ela quer ser mais santa do que os outros. Você tem que falar, eu quero. Não é isso. É isso sim, querida, senão isso aqui não está sendo nada. Se você não tiver esse embate com o que não está agradando o Senhor, você nunca vai sair do meio.
Pelo amor de Deus, gente. A gente está se escandalizando quando a pessoa fala, você quer ser mais santo. Você não quer ser mais santo, não. Eu quero e eu preciso, porque para eu chegar lá, eu tenho que estar pelo menos parecida com ele. E se você não precisar estar, querida, a gente não está indo para o mesmo lugar. Eu estou querendo ir para o céu. A que preço? A qualquer um. Se eu vou ficar só com meu marido, se eu vou ficar só com a minha filha, isso não pode ter preço para mim. Até porque se tivesse, eu nunca teria condição de pagar. E não pensa que o que você tem terá condição de pagar. É inegociável. Inegociável. O Senhor não vai barganhar com nada que está te alimentando a carne. É simples. Ai, mas é porque... Gente, é sério. É sério. Se você continuar nessa, você está perdendo seu tempo. E eu acho que ninguém quer perder tempo. Porque o dono do tempo só vai fazer parar se ele quiser. Não é se você quiser. Então, quando você entender que você está no papel principal, porque o dono da história te colocou, querido, você vai entender isso aqui. Senão, você vai continuar batendo lata. É simplesmente bater lata, gente. Sabe o que é bater lata? Quando eu estou em algo porque eu acho que eu mereço. Gente, a gente não merece nada. A gente não merece nada. Quando a gente faz algo para o Senhor, é o mínimo. Vai ser sempre o mínimo. Mas sabe o que muda nessas palavras que eu estou falando? Que Ele tem prazer no que a gente faz. Ele tem prazer no que eu e você faz, gente. Poxa vida, vamos parar de querer santificar o nosso pecado. Não existe pecadinho. Ah, isso aqui, Gente, a gente não quer ouvir isso, mas tá aqui, ó. Não tem daqui para cá que você vai vir falando assim, ai, no Antigo Testamento isso aqui era pecado. No Novo também é. No Antigo, no Novo, porque aqui quem está falando é o dono do Antigo, do Novo, de mim, de você. Acabou. Não tenta ficar negociando com o pecado. Enquanto você está com característica de crente, Satanás está exercendo a função dele de Satanás. Não pensa que ele brinca de ser diabo. A gente tem uma coisa na nossa cabeça. Quando eu falo a gente, eu estou falando de Janaína, tá? Se vocês têm também, misericórdia, Jesus vai transformar. Que a gente brinca de jejum. Ah, vou jejuar. Não faz uma oração, não canta, não ora pelo um doente. Deu a hora de comer. Eita, já é a hora de comer. É rapidinho. O pastor falou meio-dia, é meio-dia e 1. Não passa disso. Não passa disso. Você sabe o que a Bíblia fala sobre aquele que só faz o que lhe é pedido? Inútil. Gente, eu não quero ser inútil. Eu não quero. Eu quero estar ali, ó. Eu quero que a minha filha veja que eu não sou uma pessoa na igreja e na minha casa eu sou outra. Você acha que as pessoas que convivem com você de segunda a sexta vai achar que é uma vida com Cristo e uma vida com trabalho? Não, porque aqui no trabalho, porque aqui no... Querida, é você e a bandeira que você levantou do Evangelho. É simples assim. Não tem meia volta, meio termo. É isso aqui que vai funcionar. Não pensa que você vai achar uma coisa, criar. Já deu certo isso aqui. O plano do Senhor é perfeito. E se Ele te chamou, muitos Ele chamou, mas poucos serão escolhidos. E escolhido não escolhe.
Quando eu sou escolhida por Deus, eu não escolho. Sabe por quê? Porque quem vai fazer é o Senhor, não sou eu. Então, se você se colocou a serviço do reino, seja o mordomo que ele conte que você seja. Ah, mas eu não sei o que é isso. Querido, se comunique. Para de achar que eu estou aqui nesse momento aqui. Eu sei que o Senhor vai enviar uma pessoa. As pessoas estão aqui. Gente, ô pastor, não estou legal não. Ó, estou mal, viu? Se eu fosse o Senhor, como o amor que o Senhor tem pela ovelha, vem aqui e me socorre. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Mas a gente quer tudo aqui, ó. A telepatia do céu. Não, porque Deus sabe de tudo. Não, porque eu... Gente, para com isso. Se vocês não conseguem conversar com Deus, que você chama de Abba, desculpa, não vai ter negócio pra gente. Não vai ter. Não vai ter. É triste, mas é a realidade. Porque a realidade não depende do que eu e você acreditamos. Depende do que Ele colocou aqui, ó. Ah, mas o Senhor sabe daqui do meu futuro. Você sabe também, querido. Ele está falando aqui, ó. Faz isso, faz isso, faz isso. Por que eu tenho para você? Planos de paz. Planos de bênção. E como que eu não consigo ver isso? Por que eu não estou vendo isso? Porque eu não acredito. Porque aquilo que eu acredito, eu vejo. Você pode falar para uma criança, ali tem uma barata. É sério. A confiança que você passa para aquela criança que ali tem uma barata, ela começa a ver também uma barata. Não é possível que ninguém aqui tenha vivido uma promessa do Senhor. Não é possível. Ninguém aqui, ó. Ah, eu nunca vivi uma promessa do Senhor. Não é possível, eu não consigo acreditar. Porque você está vivo, é uma promessa dele. Você está aqui na igreja, é uma promessa dele. Para de ser dodói do Senhor. A gente precisa parar. Se a gente não parar com isso, é perca de tempo, irmão. É perca de tempo, irmã. E assim, a questão de viver essas coisas que o pastor fala aqui é real. Porque na quinta-feira passada, que o Gleison ministrou, ele colocou a imagem das estrelas. E você pensar que todas aquelas estrelas têm nome e todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Gente, o Senhor não cabe dentro da gente, não. A gente precisa transbordar esse Senhor que a gente acredita. Como que eu falo uma coisa que eu não acredito? Porque a pessoa fala assim, se você acredita, por que você não está fazendo isso então? Se é tão bom esse Deus que você serve, por que eu não consigo ver você fazendo isso? E eles vão falar, gente, eles vão falar. Não pensa que eu estou achando, não. Eu estou falando que eles vão porque eu já falei. Eu me coloco nessa condição. Vamos parar de ficar nesse mundo paralelo. A vida com Deus é racional. E o sobrenatural vai depender de você. Não tem conversa. A vida com o Senhor é racional. Ai, pastor, eu acho tão bonito do jeito que o Senhor ora. É tanta bênção, é tanto fogo. Eu não sei. Minha oração não deve estar sendo atendida porque eu não sei orar. Ele deixou até a oração aqui para a gente fazer. Para de ficar inventando desculpa para falar com Deus. Fala, querido. Olha, minha tia sempre falava, ora na sua casa, ora não sei o quê. E eu sempre vejo nela, assim, uma pessoa que tem mesmo a marca de Cristo. Porque nos 3 dias, assim que acabou o PG na minha casa, eu cheguei aqui na igreja, eu estava mal. Mal mesmo. Foi, assim, impressionante a forma que eu fiquei. E, assim, PG foi 40 dias de uma vida com propósito.
será que o PG que estava dando errado? Ou a hospedeira não estava pegando a parte dela da benção? Pastor, eu estava ali, não tinha ainda esse púlpito assim todo. Ele falou assim, querida, se Jesus sai, o diabo entra. E naquele dia, eu falei, Senhor, acabou aqui para mim. Porque se a sua mente não estiver conectada com a mente de Cristo, ela vai mentir para você. Ela vai mentir para você. Aonde vai querer falar que você tem uma casa que você não merece, que você tem um marido que você não merece, que você tem um filho que você não merece. Ela te coloca, Satanás te coloca numa situação onde você nunca imaginou se encontrar. E eu estou falando isso porque eu vivi isso. E foi o que aconteceu. Minha tia mora lá em Caraguá. Ela apareceu. Falou, estou indo te visitar. Quando ela chegou na minha casa, eu estava devastada. Devastada. Ela olhava para mim e aí ela começou a me lembrar de quem eu era. Você tem noção que a pessoa te lembrar o sacrifício de cruz para você? É porque você não está se lembrando. E você tem que se lembrar. E ela falou justamente, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, não é mérito seu, nada do que você tem, tudo é do Senhor, você é do Senhor, e nós somos do Senhor, gente. Eu não posso decidir por estar num grupo, eu não posso decidir por estar numa empresa, eu não posso decidir isso. Se o Senhor não estiver lá, não combina comigo estar lá também. É isso, e acabou. É ponto final, não tem vírgula. Ah, mas é porque, querido, se você ler a história de Davi, você vai entender que nada que o Senhor tinha dado para ele importava mais do que a presença. Mas eu e você estamos interessados nas coisas. Nas coisas. Porque quando eu tiver isso, porque quando eu for isso, você não vai ser não, querido. Porque se você alcançar tudo isso e a presença do Senhor não tiver, de nada você vai ter. De nada você vai ter. Então, quando nós nos colocarmos aqui na vida e para ter a marca de Cristo, se pergunte, eu tenho a marca de Cristo? Ah, mas quando que eu tenho que me perguntar? Todo dia. Você acordou, querido? Eu tenho a marca de Cristo. E por eu ter, se certifique que você tenha, confirme isso para você. E por eu ter a marca de Cristo, Senhor, tudo que eu fizer hoje é para te adorar. Porque a gente tem que entender o que é a racionalidade de Jesus com a gente. Uma vez, eu dentro de um ônibus, estou vendo um senhor conversando. Ah, não sei o quê. Falei, deve estar de fone, né? Conversando. Quando eu ouvi, então, Jesus, ela entrou nesse emprego. Mas o senhor sabe, né? Se não for da tua vontade, o senhor tira ela. E ele estava falando com a pessoa de Jesus. Você já se perguntou, eu conheço a pessoa de Jesus? De sentar e conversar e falar. E vocês conhecem de verdade? A gente precisa conhecer. Porque se a gente não conhecer a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus e a pessoa do Espírito Santo, que é o que completa a gente, qualquer pessoa vai nos enganar. Qualquer pessoa vai nos enganar. E a gente se engana muito fácil. A gente se engana muito fácil. Basta um dia mal, tudo parece que se levantou contra você. Ah, aquela irmã não gosta de mim. Meu Deus, passei ali, irmão Arlindo não falou comigo. Ah, Senhor, era aquilo mesmo que eu estava, tá vendo? Eu já vi aqui, ó. Já vi que ninguém... Querido, conheça a voz do Espírito Santo. Ser humano, Deus vê todo mundo com individualidade. O Senhor não te coloca num montão e te passa com uma sacola, não.
Ele sabe aonde dói. Ele sabe. Ele sabe aonde ele curou. Ele sabe aonde ele está curando. Quem precisa saber é você. Quem precisa ter essa certeza é você. Mas a gente quer que os outros tenham a certeza do processo que Deus está fazendo em mim. Não se preocupa não, querido. Quando a obra estiver concluída, não vai ter alguém que vai falar assim, não, aquilo ali. Não é não, querido. É a sua constância no Senhor que vai definir a obra concluída. Não adianta você chorar, você se emocionar, você rasgar, e na segunda-feira você continuar do mesmo jeito. A gente precisa saber que o que constrói não é a emoção, é o sentimento. A emoção, ela constrói um cenário. O sentimento, ele cria. O que eu sinto, cria. Cria o quê? O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que eu sou amado. Eu estou sentindo que Jesus me ama. Eu estou sentindo que o amor me amou. Mas se não sentir, não tem problema com o que você está sentindo, não. Porque ele não depende do que você sente para ele ser quem ele é. É só isso. Se a gente se preocupar com as coisas que o Senhor se preocupa, você começa a fluir. Você começa a fluir. Não pensa que fluir é que o pastor vai dar 5 cargos para você, não. Fluir é quando você consegue sentar com uma pessoa e falar assim, eu fui uma pedra de tropeço para você. Eu entendi o que você estava me falando. A questão que o pastor fala, não fique em débito com ninguém. Não fica. Se você tiver que descer para você pedir perdão para alguém, que para você é descer, mas para o Senhor, falou, filha, isso é o mínimo. Mas não fique, igreja, com débito com ninguém. Não fica. Não fica refém das armadilhas que Satanás quer colocar na sua mente. Você tem que saber o poder que Satanás tem, para você dar valor no poder que Deus tem. Porque saber, você sabe. Usa as armas que o Senhor deu para você. Usa as armas que estão aqui, ó. A Bíblia fala que a gente não pode se cansar de fazer o bem. A gente se cansa tão rápido. Eu me canso, às vezes, de dar 3, 4 instruções para minha filha que eu amo. E o Senhor não se cansa da gente. Todo dia que o pastor vem aqui, ó, uma palavra de exortação, sabe o que é? Não é o pastor que está achando, não. É que o Espírito Santo fala, eu tenho uma coisa para fazer ali. Meu filho, fala porque eu tenho, porque se 3, 4 ali se desenvolver nisso aqui, querido. E, gente, quem está pegando, está quebrando as cadeias. Para de fantasiar uma coisa. Gente, o irmão Arlindo tem a vida resolvida. Vocês concordam? O irmão Arlindo está ali, ó. Trabalha, tem a esposa dele. A casa dele serve ao Senhor. O irmão Arlindo voltou a estudar. Você acha que o irmão Arlindo voltou a estudar? Eu quero. Querido, ele sabe que o Senhor tem coisas grandes para fazer para ele. Você acha que ele quer ficar terceirizando o que Deus já falou para ele? Presta atenção, gente. Presta atenção. Para, gente, de achar. Não acha, não. Está aqui? Então eu vou fazer. É só isso. É difícil, gente. Não pensa que eu estou falando assim, que eu acho fácil, não. É difícil. Que nem o pastor falou, gente, estou fazendo agora exercício e tal. Mas aqui para nós, o pastor tem uma vida ativa. O pastor deve ir certinho no médico. O pastor está sempre ali. Você acha que ele precisava fazer isso? Mas ele não faz o que ele precisa fazer. Ele faz o que ele tem que fazer. Entenda o precisar e entenda o tem. Vamos entender a gramática do céu. Não precisa ter gramática de ninguém, não. É a gramática aqui do Senhor. Querida, você não precisa, porque você acha. Mas para mim tem. Então, se tem, pega aqui, ó. Senhor, quantas vezes o Senhor falou isso aqui?
300 vezes, será que é importante? Para de ficar fazendo pergunta chata. Acho que, olha, de verdade, você não quer fazer? Não faz, mas não fica falando se é ou se não é. Porque quando você faz isso, gente, quem está de fora e não provou o que você provou, querido, uma alma vale mais do que tudo para Deus. Não é a dele, não é a dela, é a de todo mundo aqui que se colocou à disposição de ser corrigido, porque é muito legal a gente ir para o culto. Vai ter bênção, vai ter. Não vai ter, querido. Se não cumprir daqui até aqui, não vai ter. E não vai ter porque o Senhor não quer dar? Não vai ter porque Ele prefere ter você do que você ter as coisas. Porque Ele sabe que o que Ele preparou, gente, não se mensura com nada disso que os nossos olhos podem ver, não. Isso aqui é tudo distração. Se você for prestar atenção, Satanás está usando só distração. Porque ele sabe que a gente se distrai muito rápido. Não vai ter. Não, a gente pensa que, para ele me distrair, vai vir com uma banda, uma orquestra. Não. Não vai ser isso, não. Vai ser com aquilo que você fez intencionalmente. Porque a gente sabe o que a gente faz. E quando o Senhor fala, vigia no que você ouve, vigia no que você canta, vigia no que você está falando, vigia. Gente, Ele não está dando uma dica, não. Ele está falando. Se não prestar atenção, querido, você se perde. Você se perde. Não tem outro argumento. Mas eu acho que Deus falou isso aqui, foi para o outro irmão. Querido, tudo que está escrito aqui é para mim, é para você e é para quem se dispôs a servir Jesus. É simples assim. Ou você acredita, ou você não acredita. Mas não depende de você. Você acreditar é um favor que você faz para você. Não é? A gente tem que parar de... eu sou o preferido de Deus. Gente, o preferido, ele tinha um. E o preferido ele deu para todo mundo. Então, não fica nesse negócio, não. Que você vai sofrer porque você quer. É todo dia, gente. Vocês têm que usar dos recursos que o Senhor deu para a gente. Faz jejum sério. Declara sobre a sua casa. Gente, declara sério. Se você vai cantar, canta bem alto mesmo. Canta bem alto, para alguém saber que aí ele fala assim, ali eu não sei se está crente, mas está querendo ficar. Não tem problema, já vai ser um bom rótulo para você. Vai ser, olha, não vai ter coisa melhor do que alguém achar que você está querendo ficar crente. Veja os rótulos que você está querendo ter. Veja com quem você quer estar se parecendo. Não se escandalize quando alguém você se posicionar diante de Deus e a pessoa falar, você está querendo ficar mais santa. Eu tô querendo ficar mais santa. E a gente precisa querer ficar mais santo, gente. Não é porque eu vou ser mais santo que o irmão, é porque o Senhor quer isso da gente. O Senhor, Ele quer isso de mim, Ele quer isso de você, Ele quer de todo mundo aqui. Para de se movimentar por acaso, para de se movimentar por eu acho, para. Se movimenta só no que está aqui, só no que está aqui. E entenda, não é fácil. Não é fácil, gente. A gente precisa ser humilde. Ser humilde a ponto do Espírito Santo falar o que Ele quer fazer com você. Muitas vezes, coisas dentro do meu casamento, o Espírito Santo falava claro e nítido. O caráter dele eu conheço, eu não conheço o seu. E você pensa, você com a característica de crente, ouvir isso?
não se preocupa com a característica, não. Se preocupa com a marca. E essa marca, querido, é todo dia, ela tem que estar ali, ó, ardendo, ardendo, porque ela arde. Mas não tem prazer maior. E é o que o pastor fala. Quando eu perco meu sono, que o Espírito Santo me acorda. Gente, é outra coisa você perder o sono que o Espírito Santo te acordou. Você vive o seu dia leve. Você não vive com um fardo. Você não vive pesado, diferente de você perder o sono com as mentiras de Satanás. É totalmente diferente. Totalmente diferente. E a gente precisa abrir nossos olhos para viver isso. Eu quero viver isso. Todo dia eu quero viver isso. E se eu fui pedra de tropeço aqui para alguém da igreja, eu peço perdão. Porque muitas vezes eu vim caracterizada de cristã. Mas todos os dias eu estou decidindo ter a marca de Cristo. Eu agradeço a oportunidade que o pastor me deu. E de coração, igreja, Jesus ama a gente e Ele tem o melhor para nós. Obrigada. Amém, queridos? Você sabe quando você vai desenvolver esse amor? É quando o mundo diz assim, ela merece ódio, ou ele merece ódio, você derrama amor. Essa prática do amor é quem está perto de você aqui. É com as pessoas que a gente convive todo dia. Tá? Digo de novo, não é da outra igreja não, é daqui dessa igreja. Porque você só vai desenvolver este amor quando você está casado e a sua esposa fica doente. Ou quando vem as finanças na tua casa e não tem dinheiro para pagar o aluguel. Ou quando talvez, de repente, há um conflito de pensamentos e de ideias e você tem que ceder. Aí você vai demonstrar o amor. Ou quando está a palavra batendo aqui, você fala, glória a Deus. Ou quando o pastor te corrige, né, o pai na fé, e você fala, amém, pastor. Eu aceito essa correção porque é para o meu bem.